O Via Justiça de hoje é sobre as fake news. O Senado aprovou um projeto de lei contra as notícias falsas. E nós vamos falar também sobre as fake news na pandemia. Nossos convidados, o juiz Rodrigo de Carvalho Assunção, da comarca de Patos de Minas, 4ª Vara Civil, e o advogado Paulo Henrique Studart. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. E eu pergunto para os senhores, como que os senhores estão vendo essa luta contra as fake news e a realidade delas no mundo hoje? Começando com o senhor, doutor Rodrigo. Bom, primeiramente agradecer pela participação aqui no programa Via Justiça. O que eu enxergo é que nós, diante desse contexto da pandemia, temos presenciado aí o aumento de propalação, de divulgação de notícias falsas, notícias que não são verdadeiras. É isso que é a fake news, né? É uma notícia que é colocada no meio, entre o público geral, mas que não é verdadeira, é uma notícia falsa acerca de uma pessoa ou mesmo de uma instituição. Isso tem sido combatido de uma forma veemente pelo Poder Judiciário, tanto que temos até em curso inquérito que apura essa divulgação de fake news, e o que nós temos presenciado aí é um intenso combate, tanto do Poder Judiciário como também do Legislativo, que foi até aprovado um projeto polêmico no Senado Federal, que tenta regulamentar essa questão das fake news. Mas é um incremento muito grande durante esse período da pandemia, principalmente de informações falsas que podem levar as pessoas aí a consequências muito graves. E o senhor, doutor Paulo, o que o senhor comenta sobre isso, sobre essa realidade no mundo hoje? Por que as pessoas propagam fake news? Olá, Carlos. Cumprimento primeiramente a você, o doutor Rodrigo, que está me dando a oportunidade de debater esse tema tão importante, também aos espectadores. Veja bem, esse tema da fake news, ele realmente ganhou muita evidência nesse momento, quer por causa da questão da pandemia, como bem pontuado pelo doutor Rodrigo, né? Quer porque, em razão do inquérito da fake news, que se tornou notório no Supremo Tribunal Federal, que foi objeto de grande cobertura pela mídia. Mas é um problema já que existe há já um bom tempo, e ele é acentuado especialmente em períodos eleitorais. Hoje também esse ano também vamos vivenciar essa situação, e é um tema muito difícil, né? Porque a questão da fake news, você trabalha com dois direitos que são muito importantes. O primeiro é o direito à liberdade de expressão, o direito à informação, né? O outro também é o direito à honra, à dignidade das pessoas, que muitas vezes é um direito que é violado no exercício desse outro direito, que é o direito da expressão. Então, quando a gente fala em fake news, a gente está falando, na verdade, né, de um fenômeno, né, que se dá muitas vezes sobre a roupagem do direito à liberdade de expressão e que é capaz de violar direitos individuais e coletivos, né? Então, essa, de fato, é uma preocupação recorrente atualmente, principalmente pelas novas modalidades dos meios de comunicação, né, que ganharam uma expressão muito grande. Hoje você tem a possibilidade de disparar conteúdos em massa e que faz com que essas notícias tenham um alcance muito grande, causando desinformação e dano. Então, é importante esse debate, né? E é importante, inclusive, a presença da magistratura, que, ao final, é a entidade, o órgão responsável por atuar para evitar que você tenha uma violação à liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, proteger as pessoas contra a desinformação quando ela for danosa. Doutor Rodrigo, qual é o perfil psicológico de quem cria e propaga notícias falsas? Bom, nós temos dois contextos. O perfil daquela pessoa que certo modo, ela tende a um fanatismo, seja de ordem política, religiosa, mas também temos o contexto econômico. As fake news que são divulgadas, elas hoje, de certo modo, são fomentadas por um mercado onde as pessoas têm lucrado de uma forma vultosa, né, com a propagação de notícias falsas. Existem até mesmo órgãos empresariais, né, envolvidos nessa propagação de notícias falsas, como o Dr. Paulo mencionou, né, que o avanço da rede e a dificuldade de se encontrar as pessoas que propagam essas notícias
tem propiciado a atuação dessas pessoas. Então, hoje eu vejo muito mais em um contexto econômico, onde pessoas lucram muito com a propagação de notícias falsas, do que aquele contexto de pessoas que são, de certo modo, que tem uma certa tendência mais política ou religiosa, né? Então, infelizmente, hoje, há todo um mercado envolvido nessa propagação de notícias falsas, de fake news. Doutor Paulo, quais são os principais casos de fake news durante essa pandemia? Eu quero até lembrar que a Unesco está divulgando em vários meios de comunicação no mundo alerta sobre isso. Mas é só para a gente situar para o telespectador os principais casos que chamaram mais atenção. Essa pandemia do coronavírus realmente incentivou uma profusão de notícias falsas relacionadas a fake news. E realmente isso é uma preocupação diante da gravidade que é a pandemia, né? Dentre várias questões relacionadas à pandemia que são tidas como notícias falsas, diversas descobertas de vacinas que de fato não aconteceram, né? Dicas para que as pessoas se previnam de coronavírus que na verdade são ineficazes, como por exemplo a ingestão de álcool, né, que poderia inibir que o vírus contaminasse a pessoa. Isso não é uma notícia verdadeira, que pode causar um dano sério às pessoas em razão do consumo excessivo de álcool, inclusive de álcool impróprio para o consumo pelo ser humano, né? Outra notícia também que foi muito comum, né, é de que esse vírus teria sido criado em laboratório, que poderia inclusive acirrar um ânimo, uma rivalidade com relação a determinadas nacionalidades, né, com relação ao fato do vírus ter surgido inicialmente na China. Então, há uma série de questões relacionadas à propagação do vírus, né? Por exemplo, gargarejar água morna ou água com sal, né? Esses são mecanismos que são notoriamente ineficientes para combater o vírus e que sujeitam as pessoas, muitas vezes, a risco. Doutor Rodrigo, não é preciso nem dizer até que ponto, né, essas fake news sobre a Covid-19 colocam em risco a vida das pessoas. Sim, como reforçou o Dr. Paulo, as pessoas tendem a acreditar nessas notícias porque elas envolvem todo um sentimento. Então, quando eu recebo uma notícia em um meio eletrônico, principalmente pessoas que não têm acesso a informações verdadeiras com muita frequência, elas tendem a acreditar nessas informações sem buscar a origem dessas informações, se elas são verdadeiras ou não. E como trabalha muito com essa questão, uma fake news que é divulgada, ela sempre usa esse contexto emocional. Então, as pessoas se envolvem com aquela matéria, com aquele conteúdo e acabam acreditando e seguindo isso à risca. E, com certeza, isso é grave, pode ser muito grave e levar mesmo até a consequências muito danosas. Eu me recordo de uma hipótese em que foi divulgada uma fake news de uma mulher, tem alguns anos, né, que teria praticado crimes de natureza sexual, salvo o melhor juízo, e cuja notícia não era verdadeira, era notícia falsa. Essa pessoa foi, inclusive, morta. Então, as pessoas hoje têm que tomar muito cuidado com essas informações para não praticarem injustiças, pois elas podem ter consequências irreversíveis, como esse caso que eu menciono. Essa colocação do Dr. Rodrigo é muito interessante, eu queria apenas pontuar, né, porque isso é uma característica do fenômeno da fake news, como bem ponderado por ele, é o fato de que muitas vezes a pessoa que criou a notícia falsa age com malícia, mas aquelas que replicam às vezes estão de boa fé, acreditam realmente naquela notícia. Por exemplo, no que toca a questão do coronavírus, a pessoa às vezes pode estar replicando aquilo para um parente, um amigo querido, imaginando que aquela é uma notícia verdadeira. Então, muitas vezes, essas notícias são espalhadas por pessoas que estão agindo de boa fé e a malícia, inclusive, está apenas com a pessoa que criou a fake news. Daí, inclusive, a gravidade dessa questão, porque você tem pessoas induzidas a erro e replicando esse conteúdo de boa fé. Então, a gente pode concluir que tem um perfil psicológico de quem cria e um perfil psicológico de quem propaga, não é isso? Mas isso seria o quê, doutor Rodrigo? Um tipo de estelionato? Pode-se falar assim ou não? No termo jurídico em si, para que se configure um crime de estelionato, dependeria muito do contexto, eu não vejo com essa facilidade. Mas, de certo modo, sim, porque, a grosso modo, né, porque a pessoa que recebe aquela informação ela é induzida a erro.
né? Em muitas circunstâncias, como eu afirmei, essa pessoa ela pode até estar envolvida em um contexto social diverso de outras pessoas que têm acesso à informação, que podem, né, buscar a veracidade ou não daquele conteúdo. Então, ela certamente é induzida a erro. Mas como nós vamos tratar aqui, a pessoa que propaga essa notícia falsa, sabendo que ela é incorreta, ela pode sim responder dentro do ordenamento jurídico aí, por alguns crimes, né? Mas, de certa forma, sim, no contexto de conceito mesmo, né, eu vejo que a pessoa é enganada, é ludibriada, é induzida a erro, sim. Doutor Paulo, o senhor acha que nós estamos vivendo uma pandemia da desinformação no planeta? Certamente, Carlos. Eu acho que vivenciamos isso exatamente em razão dessas novas tecnologias, né? Quando você tinha a informação circulando, principalmente pelos meios tradicionais de comunicação, né? E os meios tradicionais de comunicação vivem da credibilidade, né? Era mais difícil a fake news circular. Ela existia de boca a boca. Agora, com esses mecanismos, as redes sociais, em que cada pessoa pode veicular, isso pode ser replicado e ganhar um alcance enorme, né? Com os benefícios que essa tecnologia trouxe também esse malefício e essa epidemia de fake news. Eu acho que é uma característica bem marcante dessa nova tecnologia, é um efeito negativo dela. O senhor acha, doutor Rodrigo, que as redes sociais estão sem controle? Bom, houve um avanço nesse contexto de rede social. De fato, hoje a divulgação de notícias falsas ela é muito facilitada em razão de inúmeros aplicativos, por exemplo, Telegram, WhatsApp, é instantâneo, né? No momento em que eu divulgo aquela notícia, não há mais como ter controle da sua propagação, né? Hoje, as mídias sociais elas permitem que, em questão de segundos, né, essa notícia seja divulgada de forma maciça. De fato, não se tem tanto controle. No entanto, existem também avanços, as plataformas hoje, elas, de certo modo, controlam esses conteúdos ofensivos e que não são verdadeiros, mas muito há ainda que se avançar nesse sentido. Por quê? A pessoa que propaga a notícia falsa, ela utiliza de IPs falsos, IP é que a sua identificação na internet, né? Não é um IP verdadeiro. Então, é difícil, muitas vezes, encontrar a pessoa que produz essa notícia falsa e isso torna dificultoso aí, esse controle. Mas tem se notado um avanço nesse contexto, né? Embora se tenha perdido o controle porque as plataformas, as mídias sociais permitem aí que essas notícias sejam espalhadas, né, de forma maciça em um curto espaço de tempo. Doutor Paulo, doutor Rodrigo, nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos em seguida com os senhores para uma rápida análise sobre o projeto de lei contra as fake news aprovado pelo Senado. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Via Justiça, hoje sobre fake news, especialmente fake news durante a pandemia. Participam do programa o juiz da comarca de Patos de Minas, Rodrigo de Carvalho Assunção, e o advogado Paulo Henrique Studart. No Brasil, a luta contra as fake news chegou às mais altas instâncias do poder. O STF validou o inquérito das fake news e o projeto de lei do Senado contra elas foi aprovado no dia 30 de junho. Vai agora para a Câmara dos Deputados. Gostaria da análise dos senhores sobre esse projeto, o que foi aprovado. Doutor Paulo, começando pelo senhor. Veja bem, eu acho que esse projeto que foi aprovado no Senado, ele, na verdade, é uma tentativa, eu acho válida, de se tentar impor algum controle, né, à questão da fake news. E eu acho um ponto muito positivo desse projeto, é um ponto em que há um envolvimento maior, uma atribuição maior de responsabilidade aos provedores, aos aplicativos, né? Sejam de redes sociais, sejam de mensagens instantâneas, né? Há muita controvérsia, de fato, há um receio de que esse projeto possa vir a constituir
um cerceamento da liberdade de expressão do cidadão na utilização desses aplicativos, né? Mas eu vejo, de uma certa forma, como um debate produtivo, né? Um amplo debate. A gente tem visto o envolvimento dos cidadãos tratando dessa questão, né? Mas você tem ali, por exemplo, a questão relacionada a contas falsas, a necessidade das próprias plataformas identificarem conteúdo falso, a necessidade de haver consentimento por parte do usuário no que toca, por exemplo, ao encaminhamento de mensagens, limitação do número de mensagens. Eu avalio essas medidas como medidas positivas. E acho também um ponto que eu vejo positivo nesse projeto é o fato de que, mesmo a hipótese de retirada de postagens, há uma previsão de uma mediação, né, para que o usuário possa ter ali sua manifestação, inclusive recorrer contra a retirada desse conteúdo, né? É uma visão otimista da minha parte. E o senhor, doutor Rodrigo, como analisa o projeto aprovado pelo Senado? Bom, inicialmente, esse projeto, eu acredito que ele deveria ter uma discussão maior e nesse contexto de pandemia, me parece que essa discussão ela ficou um pouco encurtada. E isso foi uma reclamação de muitas entidades aí a esse respeito. Enfim, agora se encontra na Câmara e ali esperamos que exista uma discussão maior. Alguns pontos foram retirados, o que me parece já algo bom, mas tem outros pontos que eu considero preocupantes dentro desse projeto, principalmente em relação ao gerenciamento, né? Quem será o responsável em algumas circunstâncias por entender que o conteúdo, por exemplo, retirado por uma mídia que naquele contexto seja entendido como fake news, quem que vai regular isso? Quem que regulamentará? Né? Eu até notei uns pontos importantes, porque o artigo 12, parágrafo 4º, ele traz essa possibilidade do provedor retirar esse conteúdo como se fosse uma liminar, né? Vamos levar para o lado judicial, algo rápido, sem a intervenção de quem o postou. Então, o senhor acha que isso seria um tipo de censura? Sim, pode constituir como censura. Eu vejo que a intenção é boa, mas da forma como colocado alguns pontos no projeto, isso pode se constituir como censura em matérias que não sejam fake news ou mesmo que possam, de algum modo, desagradar, né, a pessoas que se encontram já no meio público, políticos, enfim. Essa é a preocupação. E existe também a criação de um conselho para regulamentar essa matéria. Isso é muito preocupante. Me parece algo que vai muito para o lado da censura, né, à liberdade de expressão. Nós já temos, é bom lembrar, a lei do Marco Civil da Internet, que regulamenta de uma forma muito produtiva mesmo essas questões envolvendo aí informações divulgadas em rede social. Então, eu acredito que esse projeto ele deve ainda ser tema de um debate muito mais amplo e esse momento de pandemia não seria apropriado para aprová-lo aí. Acho que o avanço está muito rápido. Eu gostaria de fazer uma consideração. Eu acho pertinente essa preocupação do Dr. Rodrigo, principalmente no que toca a questão de você definir o que é ou não fake news. Essa realmente é uma grande dificuldade. Mas eu faço aqui um paralelo com uma questão que já existe há um longo tempo, que é a questão relacionada ao chamado fato sabidamente inverídico no âmbito da legislação eleitoral. A legislação eleitoral já trata de longa data dessa questão de notícias falsas no âmbito da propaganda eleitoral por candidatos. E há, de fato, a expressão fato sabidamente inverídico, ainda que você utilize a expressão sabidamente, é difícil você, sem analisar o caso concreto, estabelecer o que é notoriamente falso ou não. Eu acredito que essa mesma dificuldade vai existir no que toca a esse projeto que foi aprovado pelo Senado. A diferença de fato aí que a gente observa é que no âmbito da justiça eleitoral essa decisão é feita pelos juízes, né? E aí no âmbito dessa previsão feita pelo projeto de lei, isso daria pela própria plataforma, de certa forma, né? Mas eu acredito que caberia ao cidadão aí que se sentir prejudicado, né, acionar o judiciário se ele entender que ali
seria incabível aquela restrição de conteúdo. Mas, de fato, eu acho essa preocupação do Rodrigo muito pertinente, né? A gente tem que tentar encontrar aí um meio termo, né? Nessa questão, porque realmente você não pode qualificar abstratamente, de antemão, o que deixa de ser fake news, apenas de acordo com o conteúdo ali e no caso concreto. Aproveitando essa deixa das eleições, os senhores acham, então, que pode ter fake news nessas eleições? Porque no final do ano passado, parece que o TSE, né, doutor Rodrigo, soltou algumas recomendações, algumas normas contra as fake news. Os senhores acham que ainda há brechas para ter essas fake news nessas eleições? Com certeza. Como foi tratado aqui, tem se avançado muito mais aí esse contexto de fake news, principalmente agora no período da pandemia. E tanto o TSE como o TRE em Minas Gerais têm se preocupado muito em combater as fake news. No site do TRE, se o cidadão, alguém se interessar, existe um tópico que trata dessa matéria, o conceito, a origem, o que é e como saber se a informação é ou não falsa. Né? Então, com certeza teremos, sim, muitas fake news nessas eleições. Como dissemos aqui, é algo que foge ao controle das autoridades, mas o TSE tem recomendado aos próprios candidatos, né, os pré-candidatos que aí se apresentam já, como proceder. Existe uma certa regulamentação para lançamento de conteúdo de candidatos na internet, que deve ser obedecido, né, sob pena de sanção para isso, né, para aquele candidato que, de certo modo, divulgar algo inverídico. Então, o Poder Judiciário, com certeza, está combatendo, dentro do que é possível, né, as fake news. Mas o eleitor, principalmente, é que deve fazer aí essa avaliação, né, desse conteúdo, se ele é verídico ou não, se deve ele confiar ou não. Eu até separei aqui as pessoas que querem buscar aí se essa informação é ou não verdadeira. Tem alguns sites, a Agência Lupa, ou tem outra que chama Farsas, e também o Fato ou Fake. Então, lá eles fazem uma apuração, são jornalistas, né, independentes, fazem uma apuração para saber se aquela notícia é verdadeira ou não, e aí eles apresentam fatos, né, tanto ao cidadão como ao eleitor, para saber se aquele fato divulgado é ou não verdadeiro. Agora, pergunto, doutor Paulo, é tão difícil, né? Como é que o cidadão comum vai saber diferenciar se é verdadeiro ou falso? Quais são as dicas para se evitar cair nesse golpe, vamos dizer assim? Eu acho que uma dica importante é essa que acabou de ser dada pelo doutor Rodrigo. Você tem hoje entidades de verificação independente, são entidades sérias, né? Eu acredito que a pessoa também tem que ter um certo senso crítico. Quando ele recebe uma mensagem encaminhada, ele tem que parar, refletir, ver de onde vem aquela informação, às vezes buscar ela própria, fazer uma pesquisa a respeito daquele assunto antes de encaminhar, né? Ao final das contas, o que a gente vê é que o grande remédio contra a fake news na verdade, a educação, né? A educação da pessoa, dela buscar se informar, dela buscar ter um senso crítico, né? Dela buscar consumir informações muitas vezes de veículos que sejam veículos que já gozem de credibilidade. Eu acho que esses são passos importantes, né? O cidadão ser mais ativo quando ele receber eventualmente informação e não apenas consumir aquilo passivamente, sem qualquer critério. Essa talvez seja a maneira mais eficaz de você combater a fake news, por meio da ação de cada um. Pois é, o senhor falou aí na educação, um ponto importante. Eu pergunto para o doutor Rodrigo, o senhor acha que as escolas devem ter um papel proativo no combate às fake news, ensinando os alunos desde cedo? Com certeza, até mesmo porque hoje as crianças e os adolescentes, eles têm total acesso a esses meios eletrônicos e desde cedo é importante que essa educação ela venha aí no contexto das escolas, né? Tanto as públicas como as particulares. E eu acredito que deveria até existir uma certa disciplina que ensinasse a todo cidadão normas fundamentais da Constituição da República e também uma certa educação nesse viés de busca de informações na internet e também no contexto de se formar um futuro eleitor, né? O TRE de Minas, eu sei que tem alguns programas nesse sentido,
e alguns magistrados também, eu já fiz, quando o juiz eleitoral em Paracatu, visitas a escolas, nesse sentido de tentar trazer essa informação para essas pessoas que serão futuros eleitores, né, e vão decidir os rumos do nosso país. Então, é crucial começar logo na origem, né? Estamos chegando ao final do programa. Vou dar 20 segundos para cada um para as considerações finais. Doutor Paulo. Bom, eu queria, ao final, agradecer a oportunidade, né, de debater aqui com o Rodrigo, com você, Carlos. O tema é muito importante. E a reflexão que eu faço ao final é que o melhor remédio para fake news é a verdade, é realmente a busca da verdade, da boa informação, né? Isso é melhor do que qualquer mecanismo ou de qualquer atuação judicial, é que o próprio cidadão tenha consciência dessa questão e que busque ela própria descobrir se aquela informação era uma informação de boa procedência, uma informação verídica ou não. Eu acho que esse é o melhor caminho. Doutor Rodrigo, o senhor agora? Bom, eu inicialmente agradeço mais uma vez a mais, Carlos, agradeço também pelo convite, doutor Paulo, foi um tema aqui, um debate profícuo, e é o que o doutor Paulo disse, né? Cada um deve se conscientizar de buscar a informação, buscar a origem dessa informação, não acreditar logo de início, né, naquilo que é transmitido, porque as fake news, elas envolvem sentimento. Então, sempre que o cidadão se deparar com uma matéria muito sentimental, né, algo que vai mexer com seus ânimos, desconfie, busque a veracidade dessa informação, digita lá no Google, né, nesses sites que eu passei aqui, e saiba se ela é ou não verdadeira. Muito obrigado aos senhores pelas participações. Nós conversamos com o juiz de Patos de Minas, Rodrigo Assunção, e com o advogado Paulo Henrique Studart. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.